Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre Rules of Engagement, o 17º episódio da 4ª temporada. E para falar sobre esse episódio estão aqui comigo Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mariana. Boa noite ao nosso convidado. Boa noite a todos. E temos aqui hoje conosco para falar sobre esse episódio o Klingon Murilo Fongrow. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mário. Boa noite, Castanha, a todos os ouvintes do Balde do Odo. Muito feliz de estar aqui de novo nesse podcast, que eu sou fã de carteirinha, para falar dessa série que eu sou fã de carteirinha. Para falar de um episódio que eu não sou fã de carteirinha. Eu ia falar isso, porque eu estava achando chato o episódio quando eu estava assistindo, hein? Que eu bem sei. Mas eu não lembrava praticamente nada desse episódio. Quer dizer, praticamente não lembrava de nada desse episódio. Acho que devo ter assistido apenas uma vez. Todo mundo já está careca de saber que episódios Klingons não são muito, assim, a minha praia, né? Mas ele tem uma outra coisa interessante. Acho que algumas ideias são legais, mas acho que não a ponto de salvar o episódio, de ser, assim, uma obra-prima. Acho que o interessante dele é que a história do Bradley Thompson e do David Whittle, que primeira vez, né, que eles apresentam uma história, né, dão um pitch, e aí depois eles vão se tornar lá, mais pro final da série, fixos, né, na parte de roteiro. E aí o roteiro é do Humor, praticamente todos os episódios Klingons, ele quem acaba tendo um dedinho, né, e a direção do LeVar Burton. Muito bem, Castanha, Rules of Engagement. E uma pincelada do que você acha do episódio. Você lembra mais ou menos a sua impressão na época quando viu? A lembrança do episódio são algumas coisas interessantes de direção. Quando está ocorrendo a parte ali de depoimento de alguns personagens, você tem uma mistura entre o depoimento e um flashback, e a pessoa está narrando, está em uma outra narrativa e ele entra fazendo o testemunho. Isso é o que eu lembrava mais do episódio, uma coisa interessante, não é usada em exagero, é usada com certo bom gosto, né? Eu lembro que começava assim meio sem aviso, o Worf já na cela. Aí eu revi o episódio hoje, ele não se livra de ser um episódio Star Trek de tribunal, assim, no pior sentido. A gente vê coisas esquisitas, né, que a gente meio que calibra a expectativa às vezes em ver aquele procedural de júri, de audiência, em séries em que isso é o pão com manteiga delas, e aqui você vê a coisa um pouquinho desfocada, especialmente tem horas um pouco o personagem do Ron Kennedy, um pouco o personagem do Avery Brooks, objection pra lá, objection pra cá, o Ron Kennedy também exagera um pouco às vezes, ou talvez não saiba se posicionar da melhor maneira, ou talvez as orientações de LeVar Burton não tenham sido das melhores nesse sentido. Fora que o Worf é passivo, boa parte do tempo também é um problema, e parece que o Araberto tinha preocupações de não ser mais um episódio Trek de tribunal, e quando eles viram já a versão praticamente finalizada, eles perceberam que não tinham fugido muito disso, apesar de ter coisas interessantes de direção, apesar de ter uma cena final que eu gosto muito, mas o miolo do episódio eu acho que não tem aquela pegada, não tem aquela coisa que você vai acontecer alguma coisa. Até nos episódios, digamos, The Way of the Warrior eu gostei. Não tenho grandes senões, vamos dizer assim, um episódio do elenco, mas grandemente do Worf. Aí dos veículos do Worf.
Sword of Kaelas, a primeira metade eu não vejo grandes problemas, a segunda metade eu acho problemática. Sons of Morg, a segunda metade problemática, a questão do O'Brien, o desfecho é muito, muito complicado. Mas esses dois eu tinha uma sensação de que tinha alguma coisa a mais acontecendo. Esse aqui eu achei muito manufaturado. E quando vem a solução, você fica assim, poxa, mas o negócio que era para ser uma missão legal, combate legal, e eles conseguem dar um artificial até para a missão, né, que deveria ser uma coisa imprevisível, inesperada, mesmo filtrada por essa fotografia diferente, essa direção diferente, mas uma missão realmente imprevisível poderia acontecer e você fica nessa garrafa de artificialidade e você fica meio chateado, que é o que no fundo é o desfecho dá pra gente, a gente tem que engolir isso. Então acaba sendo meio decepcionante. Tem umas cenas de direção, tem direções interessantes que a gente vê, algum humor até na participação do Quark, e a cena final legal, mas o resto realmente não parece somar muita coisa, não. Acho que você resumiu bem, assim, o que eu senti, assim, ao assistir o episódio. Eu acho que o que mais se destaca é a cena final. Eu acho ela realmente fantástica. E a coisa da maneira como foi filmada, essa quebra da quarta parede, que até veio do Ira, não foi uma coisa do LeVar Burton. Quer dizer, o Ira é quem sugeriu que fosse feito isso com a intenção de ficar um episódio diferente, que não fosse naqueles moldes de episódio de tribunal, mas foi o que você falou, no fim ele acabou ficando exatamente um episódio de tribunal. Mas antes de eu falar mais sobre isso, Murilo, diz aí o que você assim, achou assim, no geral do episódio. Mari, assim, com medo de soar como Suzana Vieira, eu tenho que dizer que eu concordo com absolutamente tudo que o Castanha disse, assim, sem tirar nem pôr. Eu também lembrava muito mal desse episódio, muito mal. A última vez que eu revi DS9 inteira, assim, de peça rabo, faz mais de um ano, e as outras vezes sempre que eu chamo de revisita dinâmica. Eu vou fatiando os episódios que eu quero, e tem episódios que eu olho sempre, até os ruins, tipo, o Move Along Home sempre entra nas reassistidas dinâmicas. Mas esse não entra, então eu realmente lembrava apenas que era um episódio ruim, e que era um episódio do Worf. Eu não lembrava que era tão ruim. Ele é um genérico, assim, de última espécie. Eu lembro que eu tava revendo o episódio hoje pra fazer o programa, e aí eu anotei, assim, o lance de que realmente foi o que, entre aspas, salva o episódio, é o lance daquele insight da quebra da quarta parede. E eu cheguei a pensar o seguinte, isso não pode ser ideia do LeVar Burton, porque ele não é tão bom assim. E aí depois fui lendo Memória Alpha e tal, e claro, a ideia era do Ira Behr, que é o que de fato salva o episódio. O episódio já é ruim, mas seria muito pior se não tivesse aquilo. Aquilo ali dá um respiro no episódio, dá umas dinâmicas. Mas é muito chato, assim, e nada contra episódios de julgamento, de um modo geral. Tem episódios de julgamento que eu amo, assim. O próprio Kurt Marshall, da série clássica, The Drumhead, que a gente teve agora em Strange, como é que é o nome do episódio? Em latim o nome do episódio, enfim, fugiu o nome do Ad Astra per Aspera. Um episódio muito bacana, da segunda temporada de Strange. Enfim, nada contra, eu sou um fã de episódios de julgamento. The Measure of a Man. Acho que pode, quando bem executado, rende grandes episódios da história de Jornada. Mas aqui, definitivamente, não é. E concordando muito com a Mari sempre fala isso, concordo, eu também não sou um grande fã dos episódios Klingon. Eu acho que eles muito facilmente caem no clichêzão do eu sou Klingon, eu sou guerreiro, mim quer guerra, entendeu? Que eu acho um pouco too much, assim. Mesmo o Caminho do Guerreiro, que é celebradíssimo, eu acho um episódio super valorizado, assim. Não acho que ele não é ruim, óbvio, mas ele não é, vamos dizer, eu não considero ele nem metade, assim, da valorização que ele recebe. Então, ele reúne coisas, assim, que eu acho que ele traz um conceito genérico em cima de personagens genéricos e coisas muito genéricas. Enfim, o que dá pra salvar do episódio realmente é esse insight da quarta parede, que, obviamente, tinha que ter ideia do Ira Behr, que era muito bom pra ser ideia do Laverne, né? Laverne, né? Eu acho que esse lance de episódios de tribunal, se a gente for pegar, né, até o episódio que chama Tribunal, que é com o Brian lá em Cardassia, ele é muito mais interessante, porque a gente sabe, obviamente, que lá o O'Brien não seria condenado, ele ia se safar, e a gente sabe aqui que o Worf também ia se safar. Mas lá você consegue ter informações muito interessantes sobre os cardassianos,
sobre a cultura cardassiana, como eles agem. Isso traz um sabor a mais para o episódio. Aqui, me parece uma repetição do que a gente já tinha visto, especialmente em Sons of Mog, em outros episódios da Nova Geração com o Worf, que é essa batalha interna dele entre ser um oficial da frota e ser um Klingon que foi criado por humanos versus a cultura Klingon, o que os Klingons esperam dele, né? Então, não sei, acho que acaba ficando meio batido, né? E a parte toda do tribunal, tinha umas horas ali, porque eu já assisti muito seriado de tribunal, né? Então você fala assim, por que o Sisko não fala nada? Como que ele deixa o negócio correr? Então tem umas coisas assim que acontecem que me parecem um pouco falhas. O T'Pok é interessante, eu acho que ele, né, o Ron Canada faz bem o papel ali, ele tem um embate ali com o Sisko interessante, você vê que é interessante que ele fica falando, não, eu gosto da batalha aqui, depois eu posso até defender o Worf lá, porque vai ser uma batalha também defendê-lo lá, mas você não... sei, tem umas coisas assim, a hora que ele começa, primeiro que a juíza é vulcana, aí o cara diz que ele quer julgar o coração do Worf e não os fatos. E ela fala, tudo bem. We Klingons are not concerned with matters of fact and circumstance. What matters to us is what was in Worf's heart when he gave the order to fire. Was he just a Starfleet officer doing his duty, or was he a Klingon warrior reveling in the battle? That is why I am here. Because if he was a Klingon, lost in the bloodlust of combat, only we can judge him, not you. We can't put a man's heart on trial. It's a subjective issue that cannot be reasoned in a court of law. I ask that the advocate be limited to arguing the evidence in this case. Someone told me this was a search for the truth. Should we not follow that search, wherever it takes us? The question of Commander Worf's motive is relevant. I will allow you to explore this issue, but only as far as logic permits. Essa aí, Mari. Desde que seja pela lógica, né? Desde que seja pela lógica. O Ron Moore teria se fosse eu tinha dado uma reescrita no Ron Moore aí. Eu teria reescrito isso aí. O que me choca nisso, Castanha, é exatamente isso. É o Ira Bear, alguém ter lido o roteiro e falou, não, isso aqui é passável. Dá pra filmar isso aqui de boa. Pelo amor de Deus. Foi esquisito. Foi. Eu não acho que a atriz ajuda. Ser vulcano não ajuda, o texto não ajuda e a atriz não ajuda. Então... eu acho que não poderia. Acho que nem o sino ajuda, pra ser bem sincero. Até o sino irrita um pouco às vezes. Pra você ter uma ideia. Porque é uma coisa muito, muito contraditória. O cara quer julgar o coração do Worf. E a Vulcana, não, tudo bem, super lógico. Não, e ela fala ainda, apenas até onde seguir os preceitos da lógica. Mas que preceito de lógica, minha filha? Porque é algo totalmente subjetivo. Ele podia até, ele quis provar que o Worf tinha dentro dele ainda um Klingon. Então... ele agia, assim, ele estava meio que agindo para se vingar pelo fato dele ter se tornado um traidor ali nos olhos do Império Klingon. Mas, assim, é completamente subjetivo. Só porque ele ficou nervoso aqui, porque eu ameacei, enchi o saco dele, ele me bateu. Agora por isso justifica que lá naquele momento ele fez a mesma coisa? Não, né? Não daria. Eu acho que nunca a Federação, a frota, poderia julgar o Worf errado na ação dele, né? Eu acho que o Ron Moore coloca em termos do coração para tentar driblar um pouco o procedimento e tentar entrar na caracterização do Worf, falar alguma coisa sobre o Worf. Mas ele não consegue falar muito sobre o Worf. Então, tudo bem, é sobre o coração. Então, faz um esquema, talvez até usando quebra da quarta parede, fazendo mais flashbacks, fazendo alguma coisa surpreendente que a gente não tivesse visto antes, talvez até um flashback da infância. Tipo, vai mesmo. Você vai vai julgar o coração, então julga o coração. Bota flashback da infância, bota o Alexander, entendeu? Vai pras cabeças, faz alguma coisa. O Alexander não ganhar. O Alexander não, velho. Não, tudo bem, eu sei que é um negócio difícil, mas a gente tenta. Então, o cara fala que vai julgar o coração e manter o negócio mais ou menos dentro do que se espera de um procedural. E aí você começa a pensar, você acha coisas estranhas, tipo,
quer dizer que essa almirante, se ela julgasse a extradição, será que não ia ter ninguém no Conselho da Federação que ia falar, mas se a gente julgar a extradição do Worf, talvez a gente esteja admitindo alguma coisa nessa batalha e a nossa posição política pode ficar enfraquecida. E a gente tem um tratado com os cardassianos ainda. Não, reverte isso aí, não tem extradição mais. Entendeu? É um negócio um pouco frágil demais. Porque toda a gente não sente firmeza no que está acontecendo. Porque toda a situação, você podia pensar, será que a frota, por trás, tinha uma politicagem que ela queria entregar o Worf para os Klingons para melhorar a situação, tal, porque ela acha importante uma reaproximação com os Klingons, mas eles não fariam isso. Eles não me parece ser, não foi o que eles e a conversa, o que está no texto, dá a entender que é justamente o contrário. Exatamente. Outra coisa, caracterização. Se eles vão mostrar um Klingon diferente, um Klingon que não é o guerreiro de pegar o Battle e sair esfaqueando, decepando todo mundo, se o tesão do cara tá ali na coisa do tribunal, da batalha, que dá aquele negócio, tinha que falar mais desse cara, tinha que ser um personagem mais escrito, entendeu? Ele só fica no essencial para ter aquele procedimento e tal, mas a gente também não descobre muito a respeito desse cara. Podia ser alguma coisa interessante, podia ser uma novidade. Ou seja, o que a gente vê do Worf parece uma iteração de uma mesma coisa. É literalmente a iteração da mesma coisa. E o cara que podia ser uma novidade, eu acho que ele é subscrito. Eu acho que ele poderia ter sido mais aprofundado, poderia ter sido um personagem mais interessante. E aí você fica meio sem onde se agarrar, especialmente nas cenas ali da audiência. Meio complicado. E aí, como você falou também, o Worf fica ali olhando pro infinito, aí a gente lembra do episódio Dax, quando ela estava sendo julgada e ela também, meio que ela não se defende, né? E o Worf ali do mesmo jeito. O cara vem, aquela coisa barata, vem ali com um negócio, eu peguei aqui esses, como que era os... Diários pessoais? Os diários pessoais. Aí o Sisko, não, mas você não pode pegar isso sem pedir autorização. Aí a juíza fala, não pode. Ele assim, não, vou perguntar pro Worf. Worf, você não tem nada a esconder, tem? Aí o Worf, não, pode usar. This time I would like to enter into evidence files I obtained from the defendant's private database this morning. Objection. There's been no search order issued for those files. This is a violation of Mr. Worf's privacy. The captain is correct. Without a properly executed search order or the permission of the defendant, any information you have accessed from his private database may not be admitted into evidence. I see. Well, I obviously have no search order, so I'll ask you, Worf, may I enter this file into evidence? Or do you have something to hide? Don't play his game. I have nothing to hide. Use whatever you wish. Gente. Parece aquela coisa do De Volta pro Futuro, do nunca me chame de covarde, entendeu? Exatamente. O Raw Modo dropou a bola nessa semana, gente. Não tinha nada melhor pra fazer, pelo menos, sei lá, reorganizar isso aí. Eu não lembrava dessa parte. Caramba, o cara... O Brandon Braga tinha feito melhor? Não sei, cara, isso aí é muito... Ou seja, ele meio que abandonou, parece que ele abandonou um pouco daquelas tropes tradicionais de investigação, de embate, e meio que foi direto, tipo, tu libera pra eu falar aqui? Libera, então eu vou falar. E não foi tão a fundo pra justificar isso. Nem que, tipo assim, se a gente tivesse descoberto muitas coisas novas sobre o Worf, coisas interessantes, porque descobrir coisas interessantes sobre a Federação e os Klingons talvez não fosse tão interessante a longo prazo, mas se a gente tivesse descoberto coisas interessantes sobre o Worf, a gente poderia talvez perdoar alguma coisa do procedimento, porque o procedimento é meio babacão. Mas a gente não descobre muita coisa nova do Worf. Ou a gente descobre, sei lá, a gente constata uma coisa que é resumida na cena final. Não é informação nova mesmo. Tipo, informação nova sobre a criação dele lá na Terra. Informação nova sobre ele versus o Alexander. Não sei, uma ceninha com a Dax. Um episódio... Não sei. Falta isso. Um episódio que faz isso muito melhor, não com o Worf em específico, mas com o Julian, é o Dr. Bashir Prism. É o completo oposto desse episódio, por exemplo. Porque, acho que vai chegar lá, eu vou achar bem melhor mesmo. Porque na cena final é interessante que daí você vê que o Sisko também não concordava com a decisão dele naquele momento, dele ter atirado na nave que descamuflou sem antes verificar
identificar quem era. Mas assim, essa discussão teria sido interessante. É que não interessava para os Klingons debaterem isso, mas isso era o interessante. Pô, depois, na hora que o Sisko começa a conversar com ele, da dificuldade de ser um capitão, do que isso significa, das coisas que ele tem que fazer pelo uniforme. Então aí ele fala assim, você tem que defender a sua tripulação, sim, mas você não pode defender a sua tripulação, mas prejudicar, por exemplo, os civis. Muito embora ele também estava protegendo o comboio que eram civis cardassianos. E isso foi falado em certo momento lá, o próprio Worf fala, né, que ele estava defendendo a sua tripulação e o comboio, mas aqui o Sisko não fala. Então, essa discussão seria interessante. Ele deveria ter atirado ou não? Foi acertada a decisão dele ou não? Talvez se fosse um episódio sobre uma corte marcial, se não tivessem os Klingons, mas a própria frota tivesse colocado ele numa posição de verificar se a ação dele tinha sido acertada ou não, talvez tivesse sido... Talvez tivesse sido uma história melhor. Porque se daí quem estivesse seria processando sobre fosse o da Worf. frota. Porque aí seria sobre o Worf. Seria pra gente aprender alguma coisa sobre ele. O que ele estava sentindo? Porque aí depois ele fala, pô, quando eu comecei a ouvir todas essas coisas e tal, o cara me provocando, eu percebi que eu tava com uma raiva pelo fato de eu ter sido isolado pelos Klingons, porque era algo que era muito importante pra ele, que ele tinha recuperado o nome da casa e tal, e aí agora de novo ele perdeu tudo, e ele sofreu ali há 3 episódios atrás com o irmão, e ainda por cima perdeu o irmão por conta das decisões dele. Então, como que ele estava se sentindo? Por que ele agiu dessa forma? Mas ao mesmo tempo, será que ele só atirou ali porque ele estava com raiva? Ou ele teria feito isso porque ele olhou toda a estratégia e falou, pô, os caras estão se camuflando e descamuflando, camuflando e descamuflando, eu vou pegá-los aqui de calça curta, mas é um risco que você corre. Pô, será que poderia aparecer de repente uma nave descamuflando que fosse civil e não aquelas que estão ali ao lado dele camuflando e atirando? Whatever my personal feelings may be, I do not allow them to interfere with my duty or my professional judgment. Chief O'Brien says that he disagrees with your decision to fire. How do you respond to that? I respect the chief's opinion. He and I have served together for many years, and I consider him a friend. However, he was not in command that day. What difference does that make? It makes all the difference. He is looking back at a decision, analyzing it weeks later. As the commanding officer of the Defiant, it was my duty to look forward, to anticipate every possible situation. Did you anticipate encountering a civilian ship on this mission? I knew our convoy would be passing through civilian shipping lanes, but in my judgment, the chances of a civilian vessel decloaking in the middle of a battle were remote. I decided that if I were engaged in combat, I would not hesitate to fire at a decloaking ship. Mr. Worf, I want you to think about the civilians who died on that transport ship and answer one question. Under the same set of circumstances, would you do it again? Yes, sir. If I had hesitated, I would have been negligent. I would have been risking my ship, my crew, and the entire convoy. Não, mas eu acho que o erro foi ele usar os torpedos quânticos. Eu acho que ele, se tivesse só, tipo assim, salva de phaser, salva de torpedo fotônico, sei lá, ele podia, tipo, marca no motor, entendeu? Mas, tipo assim, você dá um salvo de torpedo quântico, você vai destruir tudo. Só se for um cruzador gigantesco, que tem escudo pra aguentar. Se for uma nave do porte daquelas naves que tá ali, virar pó, entendeu? Aí eu acho que ele efetuou uma ordem de destruição. Ficou bem claro ali, ele efetuou uma ordem de destruição. Então ele teria que ter tido essa última certeza. Fora que em construção de mundo de jornada, essa coisa do torpedo também, às vezes, é meio arbitrária. Mas isso aí não é feito em jornada, infelizmente. A gente pensa em outras séries, pode se fazer de outro jeito, mas aqui, basicamente, ele deu uma ordem de destruição. Se descamuflar, destrói. Teria que ter algum jeito de se certificar de última hora. O Sisko dá a coisa básica de oficial da frota, né? Você não pode trair o marido, você tem que parecer que não tá traindo o marido também. O oficial da frota é aquele todo certinho mesmo. Apesar do Sisko não ser esse cara, né? Apesar do Sisko não ser exatamente esse cara também, é outra história. Mas eu acho que o Sisko, eventualmente, ele vai ter um espaço para falar disso também. Eu acho eu acho até legal. Ou seja, eu não sei, é um pouco difícil defender esse episódio. Tipo assim, tem essa quebra de quarta parede light, que é
interessante, mas a parte no julgamento eu não acho tão interessante. Eu acho que o Avery Brooks também no julgamento eu não acho tão legal. No final, na cena final, ele é matador, assim. Cara, incrível, assim, no final, muito bom. Tipo assim, é um texto de gente, né, seu Romor? Ali na audiência não é bem texto de gente, mas é você ficar repetindo marcações, ficar dosando aquela coisa do protesto. Não, senhor advogado, tenha cuidado com a língua. Comandante, pode responder. E sei lá, ele não achou o ritmo legal para usar essas tropes aí tradicionais. Parece aí que ficou ficou esquisito, sabe? Eu achei que ficou esquisito. Aí fica difícil defender o episódio. Parece que ele jogou no ChatGPT como fazer um roteiro de um episódio de julgamento em jornada com Klingons. Parece um pouco preguiçoso, entendeu? Parece um pouco preguiçoso. E é muito surpreendente que isso venha do próprio Moore, que assim, a despeito de eu não ser um grande fã dos episódios de Klingons, ele é um cara que entende do riscado, ele não caiu de paraquedas lá. E eu faço a piada do chat porque realmente parece uma coisa muito genérica, assim, sabe? Não tem a profundidade de um pires as questões. É como tu falaste, comandante, pode responder. Aí a comandante tenta defender o cara, e ela fala, se limite a dizer sim ou não. Aí o advogado protesta. Aí o inquisidor pede pra juíza pra ele continuar falando. Aí a juíza permite, ou seja, assim, tem na história de jornada e nas histórias dos episódios de julgamentos nas séries por aí, 45 desses, então parece uma coisa meio assim, muito de ChatGPT, e me surpreende que venha do Moore, assim, tamanha... Porque a estrutura de corte, ela te leva a ser muito formal, entendeu? Então ele teria que ter feito a coisa do coração e dado uma tangente, porque é muito formal. Por exemplo, você não pode aproveitar direito o relacionamento crescente da Dax e do Worf. É uma coisa que poderia ter sido aproveitada, mas não dá para ser aproveitada, porque ali no contexto do julgamento fica esquisito colocar, ou pelo menos não se soube colocar. A coisa do O'Brien foi tentada, mas a coisa não funcionou muito bem, entendeu? O que mais? Qual outra coisa? O Quark, curiosamente, foi um humor, foi meio que uma quebra e foi a coisa mais aguda que o Worf falou, né? Além de ter o Morn, sempre que tem o Morn eu dou pontos extras pro episódio. E ele ia sair com a tal da Clamídia. Ninguém pode bater o Morn dando cantada na Clamídia. Mesmo que o nome dela não seja Clamídia, pra mim, no meu coração dos corações, sempre vai se chamar Clamídia, é óbvio. A Bajoriana. É interessante essa parte do Quark, é engraçadinha e ao mesmo tempo ela coloca um ponto que era importante ali, que o T'Pok estava querendo colocar, quer dizer, quando ele fala que eu tô esperando mesmo que eles vão atrás, mas assim, é algo que qualquer Klingon falaria. Não significa que ele vai sair matando todo mundo só porque ele tá indo numa missão. E a parte do O'Brien, assim, tipo, num julgamento normal, nunca seria aceito ele fazer aquela pergunta, porque é algo hipotético. Você não pode pedir pra pessoa imaginar o que ela faria, porque a situação é completamente diferente. E o Sisko deixa o negócio correr. Então, do tipo, se perguntasse pra Kira, a Kira daria a mesma resposta que o O'Brien? Ou ela teria feito a mesma coisa que o Worf? Até interessante, porque teve uma cena cortada, porque a Kira, ela também... Tinha o depoimento dela, né? O depoimento dela, né? Que ela falava do que ela achava do Worf e tal, e não sei o quê, e aí o T'Pok vem com informação de alguma vez que a Kira, lá na célula de resistência Shakar, fez alguma ação lá, terrorista, sei lá o quê, pra desacreditar Kira como testemunha do Worf. Então é uma pena, isso eu gostaria de ter assistido essa cena, pelo menos. Teria sido interessante. Ô Mari, tu passou por um ponto que eu só queria pegar rapidinho, que o Lance falou que o Sisko não faz muita coisa, né, quando a juíza fala aquilo, e eu acho que essa é uma tônica do episódio, e é uma tônica muito estranha, que o Sisko tá muito passivo nesse episódio, durante o julgamento. Quando a juíza, o advogado fala que ele é absurdo julgar o coração, aí a juíza fala que tudo bem, e ele, tá tudo bem então, fazer o quê, né, que triste. Aí qualquer coisa assim, ele reage, tá bom, fazer o quê, né? É a vida. E esse não é o Sisko. E ele tá extremamente passivo aqui. Isso é uma coisa que me incomoda no texto do episódio. Depois no final ele vai bem e tal. Mas durante todo o episódio ele tá assim. E não acho que seja um problema de interpretação do Avery Brooks. Apesar de o Avery Brooks não tá bem durante a maior parte do episódio, com exceção feita ao final. Mas um problema de texto mesmo. Eles escrevem o Sisko como um advogado muito passivo. Não quero aquele advogado me defendendo ali o dia que eu precisar. O Sisko tá esperando um milagre. Ele tá esperando o Odo vir com um milagre, que é o que aconteceu
acontece, certo? Porque ele fica todo o tempo esperando, ele não tinha meio que uma defesa pro Worf, ele ia fazer a defesa dos fatos. Aí o cara disse que ia julgar o coração do Worf e não os fatos, aí meio que ele ficou assim, sem ter o que falar. E aí ele fica pedindo pro Odo, pô, Odo, tenta aí, você tem que achar alguma coisa. A espera do milagre do Odo, né? A espera do milagre do Odo. Ele fica esperando até a hora que o milagre vem. I want to know everything there is to know about the Klingon who was commanding that transport ship. You suspect it wasn't just an innocent passenger run? I'm going to argue that he saw the battle and then decided to join. That he decloaked in order to attack the Defiant. Not the smartest decision he ever made. That's where you come in. Use your contacts in the Empire and find out something about this captain I can use. Was he reckless? Did he have a reputation for drinking? Did he have a death wish? Something. I'll see what I can do. Ah, mas é muito contar com o ovo naquele lugar da galinha, né? Sim. Mas então, você vê que foi escrito dessa forma. Então, o Sisko passivo ali, ele fica porque era pro Sisko ter comido o cara no julgamento, entendeu? E acabado com a graça dele. Pô, o Sisko sabe como um vulcano pensa, como as coisas que ele... A forma que ele vê as coisas, tudo. Era pra ele ter falado coisas ali pra acabar, entendeu? Não tem essa. Julgar o coração e sei lá o quê. Naquele momento, o que ele fez? Estava certo ou tá errado? Ele fez de propósito ou ele não fez de propósito? Ele podia estar errado. Ele pode ter feito um procedimento, talvez, que outros capitães não fizessem. Mas ele fez ou não de propósito? Você não tem como provar que ele fez a coisa de propósito. Ele disse e o outro disse. Quer dizer, o Worf disse que ele não fez de propósito, o outro disse que fez. Não tem como provar, é muito subjetivo. Não, mas isso é muito falho. O que eu tava pensando é atacar o negócio por fora. Tipo assim, se a federação politicamente quer entregar o Worf, ela vai entregar o Worf. Se ela achar melhor entregar o Worf, ela vai entregar o Worf. Se ela achar pior entregar o Worf, ela não vai entregar o Worf. Então até a parte do Sisko achar que tá ferrado, tá esperando o Odo por um milagre, ao invés do ovo, tá esperando o Odo, sacaram? Não fica claro por que ele tá achando que não tem a menor chance que a Vulcana vai liberar e a federação vai liberar. Isso eu acho que não tá muito claro no roteiro também. Tipo, qual é o real perigo ali? E no final não tinha perigo nenhum. Era um negócio manufaturado, totalmente manufaturado ali. Você nem... Tipo assim, é uma manufatura que você nem fica a pé da vida com os Klingons. Porque parece que até nem é muito Klingon aquilo ali, sabe? É esquisito, assim. Talvez, é uma sensação ruim também. Seria melhor que não tivesse sido algo fabricado e o Sisko, na conversa, ali no julgamento, ele demonstra que eles estavam querendo condenar o Worf porque foi naquela conversa lá, na segunda vez que o T'Pok conversa com o Sisko ali, que eles estão no replimate, que o Sisko fala, pô, vocês querem que os comboios parem. Aí ele fala, pô, isso seria a cereja do bolo. Então, sim, percebe, desde o começo, na primeira conversa, ele fala que o Worf fez foi um presente para os Klingons, blá, 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 que era o que eles queriam para tomar mais conta do pedaço, que eles iam até para a estação também, para pegar mais áreas do espaço cardassiano. Então, de repente, teria sido muito mais interessante o Sisko conseguir provar na conversa que esse era o objetivo deles levarem o Worf para lá e não uma nave que foi destruída, né? A Mariana sugeriu que deveria ser uma história federada e eles vendendo o Worf após ele fazer uma merda, seria uma história melhor. Eu acho que seria uma história melhor e podia botar uma realpolitik ali dos federados querendo livrar a cara, pro Worf deu mole. Não, deixa os Klingons julgarem, a gente não vai julgar. Alguma coisa assim, seria uma história melhor e talvez seria um foco diferente. Tipo assim, ó, ele tá ferrado com os Klingons, sobrou o que? A federação. Agora ele fez uma merda, matou um monte de gente, agora ele vai ficar na federação, a federação vai jogar ele fora. Não sei, talvez fosse uma história melhor. Pelo menos não recorreria ao mesmo mecanismo, né, que acaba sendo um mecanismo. O Worf está dividido entre duas coisas. Ele é o Klingon de uma casta nobre que foi criado desde criança por uns russos bobinhos e simpáticos lá da Terra. Aí ele tem um filho e ele é um péssimo pai pro filho, horrível, pior pai do universo. Sei lá, fazer alguma coisa diferente disso, porque é um riff da mesma coisa, tipo, não, eu não vou topar a invasão, é a minha honra, tá? Eu gosto do episódio pra caramba do World War.
história, não tem grandes problemas, tem muita coisa além disso, mas acaba sendo uma coisa um pouco reducionista. Além do que, às vezes, essa coisa da honra Klingon acaba sendo um cobertor para, ou melhor dizendo, um sapato para caber em todo o pé, né? Você acaba, a honra é mais ou menos isso, encaixa aqui. A honra é mais ou menos aquilo, encaixa lá. E você fica tão honra para lá, honra para cá, às vezes você fica meio, como é que é isso mesmo? Aí acaba sendo um pouco cansativo. E a pena, o cara é um advogado, então podia ser um guerreiro Klingon diferente, advogado. Eu não vi muito disso. Assim, eu vi talvez algum potencial aqui e ali, mas não é um personagem realmente bem definido e tal, bem estabelecido. Tem uma outra marcação ali nas cenas do tribunal, lá do tribunal improvisado, que o Ron Canada meio estranho, o Avery Brooks, os objections dele são um pouco altos demais, assim, meio, sabe, desproporcionais ao negócio, tipo. Tem 4 ou 5 pessoas ali. Sei, tem algo. Aí só pra sacanear o sino não faz barulho. Não sei o que estava acontecendo ali. Aí o Sisko depõe, e depois o Sisko bota o cara para depor. Sei lá, parece meio arbitrário. Mas, de novo, se as regras de jornada são meio esquisitas, às vezes não tem essa construção de mundo. O mundo é construído e as histórias serão contadas a partir daquela construção. Em jornada, muitas das vezes, você constrói o mundo junto com a história. Para aquela história funcionar. E às vezes a história é tão boa que você acha até, não, tá legal, funcionou aqui, a gente pode usar isso, mudar um pouquinho depois, mas aqui a gente fica meio órfão do procedimento todo aí. Castanmari, sabe que eu acho que poderia ter caído bem nesse episódio se tivesse tido uma história B, porque eu acho que teria dado mais espaço pra história A respirar, entendeu? Pra não mas em que natureza a história B? É que esse episódio não tem qualquer coisa, sei lá, o Quark e o 9... já não sei. Aí eu já não sei. Eu tô reclamando de falta de substância. Talvez, se tivesse uma história B desconecta, acho que ia ser pior ainda, eu acho. Mas vocês não acham que esse episódio ele fica muito... Podia ter mais ritmo. Talvez tivesse mais ritmo. Exato, mas... Se fosse montar, ele teria mais ritmo, mas... Porque eu tô reclamando de substância, não sei. Mas é que sabe que eu acho que a história B resolveria? Sairia o episódio daquele bate-rebate do sala de julgamento, flashback, Sisko no corredor, sala de julgamento. Que é pobre, claro, Tem muita diversidade, muito poderia restritivo. ter alguma coisa do Odo investigando, talvez. Poderia. Qualquer coisa nesse gênero pra sair desse de cenário, entendeu? Ou eles podiam ter abraçado de vez mais a fundo essa coisa da quebra da quarta parede, tudo, de contar a história em flashback, com o pessoal falando pra câmera, mas, né, de repente, contar toda a história em flashback, assim, não sei. Porque isso daí foi interessante. Essa maneira de contar a história foi interessante. O conteúdo é que não ajudou, mas eu gostei do modo como a história foi contada. Achei que mudou, sai um pouco do lugar comum que a gente está acostumado. Tem a missão, o Sisko termina falando, tem a luta, a Dax termina falando, tem o O'Brien, o Quark talvez seja o mais elaborado. Ele começa no local, aí depois vai pro banco lá dos testemunhas, depois volta pro local, talvez o mais elaborado. Ei, Murilo, o que você achou da cantada do Bashir? Mudava a garota lá e a cantada não mudava. Ele aplica a mesma cantada em todas as garotas. O que você achou da performance do Julian nesse episódio? Eu sempre elogio as performances do Julian. Foi mais uma ótima performance nele, no seu galanteio diário aí, nas garotas da Abo. Agora, isso é uma coisa muito legal do episódio, essa parte aí do Quark, é uma das poucas coisas boas do episódio, porque aí ele fica falando dos caras lá em volta, tipo, não interessa, velho, qual era cantado, ou qual era a mulher, ou qual era o cara. No fim não era nem o Julian, né, era o Morn. Lógico, o Morn é que é o... Ele tem a lábia. As inspirações pros solteiros que nem eu, não tem que ser o Julian, tem que ser o Morn. Óbvio. O Morn, ele é o coach de relacionamentos antes do termo coach existir. E cortou logo na hora que ele ia dar a cantada. Tá querendo ser um grande episódio. A menina ia ficar arrepiada. Se o episódio fosse aquilo, o esporte é aquilo o episódio, nunca mais volta no Orf. Já pensou se quebra a quarta parede com o Morph falando pra câmera? Nossa, teria sido genial. Isso seria... Genial, teria. Como ele ia falar, eu não sei, já que aquilo ali parece que é costurado. Eu não sei se dá pra falar com aquilo. Ia ser totalmente surreal. Como é que ia ser, mas... Ia ser uma coisa meio de Darth Vader, assim, sabe? A voz
por gravar dublada por cima. Isso teria sido uma grande quebra de expectativa. O episódio vai até ali como um drama de julgamento e ali corta. Aí vira comédia. Com a comédia descamba, né? E a gente nem fica sabendo a resolução do julgamento, entendeu? Paramount, contrate nós pra elaborar os episódios. Seria ótimo. Ai. E sabe que a história era para ser focada no Cisco. Ele que estaria sendo julgado por alguma coisa, mas aí o Ira sugeriu para mudar para o Worf. Eu não sei se foi realmente uma boa ideia, porque se a gente for pensar, né, a gente já tinha tido o The Way of the Warrior, o The Sword of Kahless, o Sons of Mog. Me parece meio exagerado de novo aqui ter outro episódio focado no Worf. A gente vai discutir isso quando a gente falar sobre a análise da 4ª temporada. Sim. Mas eu acho que no fim das contas o Worf acaba dominando um pouco, assim. Eu não sei se no contrato dele tinha algum número de episódios. De vez em quando eu ouço isso, que tinha algum mínimo de episódios. Tem gente que diz que não tinha, tem gente que diz que tinha. Eu não duvido que tenha, porque ele veio pra salvar a série, entre muitas aspas. Porque, não é mas de qualquer série. maneira, se tinha, eles queriam, cumpriram, né? Eu acho que os caras queriam uma cara conhecida. Eles queriam uma cara conhecida que fizesse uma ponte mais forte para a nova geração. Eles não se conformavam, eles queriam que Deep Space Nine fosse igual à nova geração. Aí eles tentaram aqui até essa 4ª temporada. Aí depois eles desistiram, largaram o Ira para fazer o que ele queria e aí pegaram o pé na Voyager. E aí a Voyager sofreu pra caramba com relação a isso, né? Porque daí o estúdio ficou em cima e os caras lá tiveram que fazer o que o estúdio queria. E aí aqui no fim, infelizmente, o Ira acabou tendo mais liberdade pra fazer as coisas que ele queria. Mesmo nessa 4ª temporada, mesmo tendo que colocar os Klingons e tudo, né? Tem episódios excelentes nessa temporada. Mesmo esse que a gente está apontando vários problemas, tem a coisa de direção, uma coisa bem criativa, ou seja, o cara tentou fazer coisas diferentes. Até ali no jornal não tinha sido feito exatamente isso, ou algo próximo disso. Apesar da ideia não ser diretor, né? Não sei, acho que é o terceiro que o Levar dirige nessa temporada. Às vezes eu tenho a impressão que ele tem algumas ideias boas, estéticas, que na verdade nem foi ideia dele. Mas eu acho que ele bobeia um pouco com os atores, por incrível que pareça. Eu fiquei meio implicado no episódio do Ronk, algumas partes, e aqui eu fiquei implicado com a coisa no tribunal. Achei coisas feias até, né? A gente está bem acostumado com aquele procedural bem azeitadinho e tal, a gente acha meio esquisito, né? Aquela coisa meio solta, meio arbitrária. Se a gente pensar naquele advogado cardassiano lá, ele era muito piada, ele era muito bom. Tipo aquela coisa, é meio absurda aquele personagem, mas a atuação... Sim, a atuação era muito boa. Eles acreditavam no absurdo e levavam botavam tipo no 11 o absurdo, aí juntavam com aquela coisa da estética cardassiana, de como a formatação da sociedade. Aí o Avery Brooks pegou umas ideias meio gótico, meio noir, e ajudou também na direção. Então acho que tem várias coisas legais. A parte da identificação do O'Brien é bem bolado, é bem dirigido, entendeu? Aí tem várias coisas que ajudam aquele episódio. Apesar de não ser nenhum clássico, mas a gente vê que é bem superior a esse. É bem superior, é bem mais interessante. Como diz o Salvador, nesse episódio parece que os caras mandaram a atuação por fax. Mas eu gosto da conversa do Cisco com o Chepok. As duas que eles fazem fora do tribunal, quando eles não estão ali. Eu acho que o ponto é esse. O tribunal uma dança, atrapalha. Porque ele é uma dança, ele fala umas coisas que... ele tá dando a letra de que os Klingons queriam aquilo, que os Klingons estão felizes com o que aconteceu, entendeu? Eles vão se beneficiar pra caramba daquilo, e então meio que quase contando o plano. Só faltou ele dizer que aquilo lá tinha sido planejado, todo arranjado para isso acontecer. Mas é legal os dois conversando, isso eu acho interessante. Mas no julgamento em si, aí eu acho que tem umas falhas ali que acaba ficando meio sacal, assim, o episódio. Tem mais alguma coisa, Murilo, que você queria falar, que a gente não falou sobre o episódio? Olha, Mari, na verdade não, acho que tudo que tinha pra você falar do episódio foi dito. Eu acho que ele é muito genérico,
assim, muito naquele lance que ele te fez, parece que escrito por ChatGPT, os atores por fax. Mas tem coisas legais, a cena final do Avery vai muito bem. Eu gosto muito da ideia de direção, que não é do diretor, do lance das quebras de quarta parede, que é uma coisa muito rara em Star Trek. Depois a gente viria isso ser muito bem usado em The Pale Moonlight. Então, assim, tem coisas boas nele, não é um episódio ruim por completo, mas é um episódio meio genérico, meio qualquer coisa. Tudo, com exceção desse lance da quebra da quarta parede, é uma porção de coisas que foi feito melhor antes, tanto em Jornada como em Fora dela, assim. Revisitamos esse episódio, mas ok, passou. E não é aquele episódio também, assim, que a gente fala, nossa, que desgraça. Ele não chega a cair na galhofa do ruim, sabe? Ele é só ruim, ele é só esquecível. E você, Castanha, tem a mesma coisa? Aí você tem no final o Worf lá no quartinho dele na Defiant, se você parar pra pensar, é um negócio meio surreal. Tudo bem, a Defiant tá em missão e o Worf não tá na missão, ele vai junto, não sei como é que é isso. Mas tudo bem. Aí o Sisko vai lá, aí joga a letra do Worf, meio que confessa o que tava passando pela cabeça dele, e o Sisko fala. Eu acho bem legal o que o Sisko fala pro Worf, a linguagem corporal do Avery Brooks, a forma como ele se apresenta ali, como ele entra na sala, como ele fecha a porta, como ele vira pro lado, como ele fala pro Worf ficar à vontade. Aí ele continua falando, tipo, tem uma mentoria ali, eu acho bem legal, tipo assim, você tem que sorrir para tuas tropas, tem que cuidar delas. Eu achei muito legal, eu acho que o Avery Brooks se saiu muito bem. É o final que eu até botei o episódio, tava chato, aí eu vi a última cena, eu até botei a última cena de novo, porque eu falei, pô, Sisko é legal pra caramba, putz, que cara maneiro. Aí tem uma hora que ele fala, praticamente a voz dele some, né, ele tá falando baixinho, tá olhando pro Worf assim, meio de lado, aí o Worf tá ali sentado. Achei muito legal, é muito legal mesmo. E você ainda vai ser um capitão no futuro, achei super legal isso. Mas o episódio como um todo eu achei decepcionante, assim. É largamente esquecível, largamente inconsequente, digamos. E tem uma coisa, eu acho que não é exatamente isso que está no roteiro e que é apresentado. Mas é curioso, agora a gente sabe que tem uma cena da Kira cortada, é curioso que a pergunta para estar no comando é do O'Brien. O O'Brien nem oficial é. Aí ele aparece lá na cadeira, eu acho o negócio meio mal resolvido, eu acho. Isso eu achei eles quiseram jogar, porque o cara queria falar com o O'Brien, entendeu? Porque eles provavelmente tinham gravado a cena da Kira, e aí a Kira foi por outro caminho ali, e aí o O'Brien, ele queria alguém que respondesse e não faria a mesma coisa que ele. Então foi meio arbitrário o Chapok colocar como se o O'Brien pudesse ser o capitão, mas não seria, teria que ser a Kira. Não, né? Não, mas Mariana, seria qualquer oficial a bordo da Defiant. É pior do que isso. Se o Nog, que ainda fosse cadete e tivesse na nave, ele assumiria o O'Brien, não. Tem uma coisa de antiguidade. Até cadete tem mais antiguidade. E eles até brincam com isso quando o Nog vai pra academia, que o O'Brien fala, né, agora vou ter que chamar tudo senhor. Pra quem não sabe, por exemplo, o aluno da escola de cadete, tipo Colégio Naval e Picard, o terceiro sargento presta continência ao cadete. Depois acabou de entrar na escola. O terceiro sargento presta continência ao cadete. Com um dia de força. Entendeu? Algo análogo acontece do O'Brien e o Nog. Então é meio esquisito, assim. Nisso, a coisa da imagem, eu acho que depois contra. Ele ali na cadeira de comandante, capitão, é meio esquisito ali. Tipo assim, eu já não acho ideal. Tipo assim, o Worf comanda a Defiant, tá? Mas ter a Kira ali pra dar tiro, eu não sei se é a melhor combinação. Podia ter outro personagem pra fazer aquilo ali. Eu não sei se é o ideal, entendeu? Já fizeram isso e outras vezes, entendeu? Mas não sei se é a solução ideal, não sei. Ela ir na missão poderia fazer sentido. Ela conhece ali o espaço melhor, talvez, por conta de ser cardassianos e tal. Em território cardassiano. Mas eu olho, sabe, tem algo aí que não tá bem resolvido na minha cabeça. Eu acho esquisito. No fim, ela tá ali pra falar a cena. Eu até prestei atenção se na hora que o O'Brien tá falando, a gente ouve a voz da Kira, mas de fato a gente não ouve a voz da Kira, porque ela estaria sendo comandada ali pelo O'Brien. Realmente isso não acontece. Dá a impressão que sim, mas não é o que de fato é apresentado naquela hora. Então, pelo menos esse cuidado eles tiveram. Mas eu não sei se são as melhores escolhas, não. Acho
um pouco estranhos, assim. Era legal ter o O'Brien, que o O'Brien é um cara experiente, teve muitas batalhas, mas a apresentação ali eu achei meio bobinha. Ele criou uma situação hipotética para chegar onde ele queria, que era o O'Brien dizer que não teria feito o que o Worf fez, justificando que, porque um cara disse que não faria daquele jeito, significa que o Worf fez errado, né? Não seria impossível o cara averiguar antes de dar a ordem, já que a ordem seria, em princípio, devastadora. Fica a sensação de que não foi pra nada, né? Tudo foi brincadeirinha do malandro, a gente não aprende muita coisa do Worf, a gente aprende um pouquinho, que é mais ou menos consequência do anterior, que por si só não é ruim, que a gente vê na cena final, mas eu acho pouco pra mover um episódio todo. A revelação não lastreia um episódio de julgamento, de política pra lá e pra cá, não muito bem definida, então a gente fica meio... não valeu muito a pena, não. Muito bem, Foi. Então vamos encerrar o episódio aqui com as notas. Castanha, quantas estrelas para... Eu vou dar 2 estrelas, porque tem coisas que eu gosto. Eu tô achando que o Muse eu vou detonar mais. Então esse eu vou dar 2 para ter alguma coisa para dar negativamente pro Muse. E você, Murilo? Assino com a relatoria do Dr. Castanha, nota 2. Acho que ele é ruim, mas também não é desgraçado, assim, nossa, aquele troço que eu olho e falo, nossa, que bosta, tô com cebola e picles. É bosta, mas sem cebola e picles, aí só com 2. Eu também dou 2 estrelas. Eu acho que a cena final, o Sisko é maravilhoso, realmente é muito boa a cena. A ideia deles da quebra da quarta parede, da direção ali, de mudar como contar a história, eu acho que foi muito interessante. Mas o miolinho ali realmente falha. Mas se a gente for ver, eu só Starship Down que eu dei 2, o resto, todos os episódios é de 2,5 pra cima. Essa temporada é o primeiro que eu dei 2. Esse é o primeiro que eu vou... Depois eu vou dar uma conferida nas notas que eu dei antes de fazer a revisão final da temporada, mas eu acho que realmente eu sinto aqui nos meus ossos que foi o pior até agora. Menos me satisfez mesmo. Acho que é bem por aí mesmo. Muito bem. Murilo, muito obrigada pela sua presença aqui no Balde do Odo. Vou dar um spoiler, mas a gente se vê daqui 15 dias. Né? Você vai estar aqui com a gente de novo para conversar sobre Hard Time. E aí a gente vai, do 2 a gente vai dobrar a nota, provavelmente. Esse é bom. Legal. É bom, né? Castanha, valeu por mais esse episódio. Sempre bom estar aqui, é sempre legal. Muito bem, e obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Infelizmente, esse não é um episódio que a gente fica empolgado para falar sobre tudo, mas essa temporada está sendo fantástica. Vem aí episódios também muito bons até o final dessa temporada. Então não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis, no YouTube. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando do podcast, do episódio que a gente está comentando. Deixa lá seus comentários e a gente se vê daqui 15 dias. Falou!